Assim como acontece no indivíduo, se ele traz a inteligência para o epicentro do caráter, ele tem equilíbrio, assim também acontece nos estados. Se a inteligência é o que governa a polis, a tendência é que os conflitos sejam minimizados e a lei cumpra um dos seus vetores fundamentais, que é educar os cidadãos. Tanto Aristóteles quanto Santo Tomás de Aquino nos dizem com todas as letras que uma das funções precípuas da lei é melhorar os homens. Então, a epiqueia, repitamos, é este discernimento sensato das excepcionalidades, capaz de fazer com que um juiz, por exemplo, saiba aplicar uma sentença justa, mesmo à margem da letra fria da lei. Por exemplo, Santo Tomás chega a dizer, uma das questões sobre a justiça, que é imprudente, por exemplo, um juiz restituir a um louco furioso, num momento de ira, uma arma que seja dele. Embora a justiça, em sentido geral, seja dar a cada um o que lhe é devido, o juiz poderá, em situações excepcionais, sentenciar que não convém naquele momento aplicar a letra fria da lei. Então, as catástrofes políticas, elas tendem a se multiplicar na medida em que as leis vão sendo vistas de maneira mais ou menos engessada. Ou seja, as sociedades perdem dinamismo e as instituições cristalizam-se de maneira absolutamente funesta. E o cidadão perde esta noção de que a própria constituição dos estados, ela está para muito além de um parágrafo, de uma linha. O constitucionalista, ele surfa nas alíneas, nos parágrafos, nos tópicos da lei, e muitas vezes desconhece que estes tópicos, estas alíneas, estes parágrafos obedecem a algo que é anterior. É a completa ausência nas faculdades de direito contemporâneas desta visão realista do direito. O que nós temos hoje são diferentes tipos de formalismo que colidem entre si. E, portanto, não estranhemos que um advogado, no exercício da sua profissão, muitas vezes seja uma espécie de máquina de algoritmos. Ele só repete a lei. Se você perguntar para ele o que é uma lei, qual é a natureza da lei, quais são as propriedades da lei, etc., ele vai gaguejar. Ele não vai ter a mínima noção de que a lei, ela se dá num horizonte que é político e transpolítico a um só tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. A lei, ela é medida dos atos humanos. Ela regula o quê? Os atos humanos. Qualquer lei. Então, se alguém é legislador, deve conhecer o que é o homem. Uma das absurdidades contemporâneas é que o sujeito está lá na Câmara dos Comuns da Inglaterra, está lá no Senado francês, ele está lá no Senado norte-americano, legislando a partir de lobbies deste ou daquele outro grupo, e não tem a menor ideia de que a lei regula os atos humanos, mas ele não sabe o que é o homem. O que distingue o homem dos demais animais nesta escala zoológica imensa, que a biologia cada vez mais descobre ser incomensurável? E é legislador. Ele está ali, na verdade, para ser o receptáculo de pressões políticas. Não há justiça em sentido estrito na relação amorosa entre pai e filho. A justiça se distingue do amor porque nela o ato justo independe do amor. O dever de justiça que nós temos para com o outro independe de nós o amarmos ou não. Numa situação em que a sociedade é cheia de indivíduos, é materialmente impossível
um sujeito amar a todos se nem os conhece. Ele pode amar abstratamente o conjunto da sociedade, pode amar o seu país, etc., mas ele não ama pessoalmente cada um individualmente considerado, porque ele sequer conhece a todos. Então, a justiça, ela de alguma maneira se distingue do amor porque ela deve ser aplicada independentemente do amor. Numa política razoável, isto deve ser considerado. É óbvio que a polis ideal, a polis da felicidade perfeita, que é aquela que a teologia católica chama de lumen gloria, a luz da glória, ela pressupõe o amor entre todos. Mas nós não estamos nesta polis ainda. Estamos neste mundo em que morremos, em que perdemos bens, etc. E, portanto, a felicidade aqui não vai ser perfeita. A justiça, ela não estará vinculada necessariamente ao amor, ao passo que naquela realidade a que nos referimos aqui agora, o amor é a súmula vinculante de todos os cidadãos. Ele é saturante. O amor nesta vida não nos satura, não nos sacia. Ele é uma fome que é aplacada e volta a existir de alguma maneira. Nós não somos felizes em absoluto, somos felizes relativamente. Uma das desgraças contemporâneas são essas teorias loucas que prometem a felicidade absoluta aqui e agora. Isso é uma quimera. E toda quimera tem um germe de tirania.